Dornelles, queria fazer uma pergunta para você. Você citou essa história, né, do quanto a gente é um pouco vira-lata dos Estados Unidos, assim, né? Tem os bolsonaros, eles nos colocam nesse lugar. E agora o filho lá alardeando sobre terras raras aqui no Brasil, que seria a solução para os Estados Unidos, colocando um holofote aqui, né, que a gente não precisa, né? Esse homem solto falando esse monte de merda é um perigo. Então, quando a gente passa pelo que passou, né, com Bolsonaro, durante a pandemia, um período super frágil, né, que trouxe os números que trouxe e tudo mais. Isso vem né, a julgamento, ele é condenado e preso, e a gente acha que essa história se findou. E aí vem os filhos, né, as réplicas, fazendo todas essas barbáries, onde quer que estejam, estão lá, cada um a seu modo, fazendo atrocidades, falando barbáries. Como é que você acha que finda essa história? Tem fim, né? Tanto deles que são as réplicas do Bolsonaro, quanto a população, né? Essa parte dos bolsonaristas que ressoa com esses discursos, com esse modo de ver mundo, né? Olha, Como eu é que a gente acho. se livra dessa família? É, a primeira coisa que tem que acontecer, que é um pouco o que aconteceu com a gente, quem segura a democracia são as instituições, né? É, então, a primeira necessidade que a gente tem é fortalecer as instituições. Eles sabem disso, por isso atacam a instituição, querem ter maioria no Senado para conseguir colocar uma espada no pescoço dos ministros da Suprema Corte. Vocês estão vendo aí a repetição dos métodos da Lava Jato nessa questão do Master, né? Vazamentos seletivos da Polícia Federal, o PowerPoint da Globo, né? Então, é um horror, né? Então, eles sabem mais do que a gente, isso é uma coisa que eu acho preocupante, né? Porque eles sabem mais do que a gente. O nosso campo tem gente que vacila. Eu vi muita gente indo para cima do Alexandre de Moraes agora, né, com essa questão da mulher dele, precisamos ver isso, que é um absurdo, que não sei o quê. Eu falei, gente, vamos com calma, porque em primeiro plano está o ataque às instituições brasileiras. Né? E se a gente quer enfrentar a extrema-direita barra os fascistas, quem pode segurar são as instituições, sobretudo o judiciário. Então, o primeiro ponto para a gente, na minha avaliação, é esse, que está em disputa ainda. Né? A gente, o STF foi arrastado por esse escândalo aí do Banco Master, né? Tem esse consórcio aí da mídia novamente, né? Você pega o editorial do Estadão, da Folha, a própria Globo, né? Indo para cima de ministros da Suprema Corte e Esse tal, PowerPoint. e não que os ministros estejam acima do bem e do mal, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos tomar cuidado, porque pensando nessa perspectiva de como empurrar o fascismo para o esgoto, né, nós precisamos das instituições, inclusive, serem defendidas pelo campo democrático desse país. Então, acho que o primeiro passo é ter as instituições funcionando, né, para que a gente consiga. E é um pouco o que está acontecendo mesmo com todo esse ataque, nós estamos vendo aí não só esses que eu citei, como o próprio Bolsonaro, generais, ex-ministros, todos eles presos, mas a todo momento a justiça está sendo acionada em relação ao Eduardo Bolsonaro, em relação a Carla Zambelli, que já foi caçada, está foragida, né, na Itália, presa lá na Itália, né, já saiu, inclusive, a possibilidade da extradição dela, e tantos outros que estão aí que estão respondendo, né, na justiça, e nós, enquanto comunicadores, enquanto militância, movimentos sociais, nós temos que cobrar, né,
que as instituições cumpram, né, o papel delas. É o primeiro ponto. E com isso, a gente vai, de certa forma, fragilizando, né, essa gente. O que a gente está olhando agora no primeiro cenário, na estratificação das pesquisas, vou pegar São Paulo, por exemplo. São Paulo, a gente tem o candidato que é o Fernando Haddad, que pela primeira vez um candidato do PT, ele sai com mais de 40% na primeira pesquisa, ainda na pré-eleição. Né? Isso é inédito. O Haddad tem as suas virtudes, obviamente que sim, é um grande pensador, um grande gestor, tem acúmulo, enquanto ministro da Educação, agora ministro da Fazenda, tem resultado pra caramba, e acima de tudo é um cara que tem um perfil político respeitado e técnico também, formado em filosofia, formado em economia, formado em direito, é um pensador. Mas, para além de tudo isso, ele é um cara que pode propor soluções interessantes para o Estado de São Paulo, que é um pouco a segunda tarefa que nós temos que fazer para derrotar a extrema-direita, que é a pergunta da Xanda. Né? Como é que a gente vai fazer isso? É você despertar o sonho das pessoas. Porque o que a gente viveu, o Lula falou disso esses dias, o Lula disse o seguinte, falou, nós temos que entender que a expectativa de qualidade de vida do brasileiro subiu. Ele deu até um exemplo, fez uma analogia com o cachorro, né? Ele fala, antigamente o cachorro ficava amarrado no quintal, comia resto de comida, agora o cachorro come ração, ainda bem, tal, né? Ele fala, o cachorro come ração, tem que tomar vacina, tem que tomar banho, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Então a expectativa, o Lula tem o dom das analogias, né, populares, mas ele explica isso e é uma verdade. Então, assim, o Haddad, ele tem um perfil, né, e nós estamos falando do estado mais rico da federação, né, ele tem um perfil que vai fazer uma campanha de encantamento, que as pessoas vão olhar e vão falar, você é de São Paulo, né? Eu vi você falando que você mora aqui em São Paulo, né? Isso, estou em São Paulo. Então, aqui em São Paulo, tanto é que a cidade de São Paulo, a pesquisa que saiu agora, ele está na frente do Tarcísio, na cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo já entendeu o encantamento que o Fernando Haddad ele traz. O Haddad ele teve a infelicidade ou a felicidade de perder a reeleição para o Dória, por uma série de fatores, mas o principal fator, na minha opinião, que o Haddad perdeu a reeleição foi porque ele prefeitou, ele não foi midiático. Ou seja, ele fez mudanças estruturais na cidade que, quando ele saiu, diziam que ele era o pior prefeito da história de São Paulo. Aconteceu o contrário que aconteceu com o Pita. Né? O Celso Pita, que foi prefeito aqui, que era cria do Maluf, saiu dizendo que era o melhor prefeito que a cidade já teve. 6 meses depois, ele já era considerado o pior prefeito da história de São Paulo. Com o Haddad aconteceu o contrário, ele saiu como o pior prefeito da cidade de São Paulo, porque havia, naquele momento, né, um sangue nos olhos da imprensa contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, contra ele. E 6 meses depois ele já é considerado o melhor prefeito da cidade de São Paulo. E se você olhar a cidade de São Paulo, hoje muita gente esquece disso, mas tem a cara da gestão do Haddad, porque foi ele que fez a questão da Paulista, foi ele que fez as ciclofaixas, que levou um pau danado por conta disso. Né? Se você olhar a cidade de São Paulo, hoje vários lugares têm ciclofaixa, as pessoas usam, é uma mudança de cara. As ruas de lazer, que se inclui aqui a Paulista, que é uma festa, que é os domingos, quando os bolsonaristas não atrapalham, né, com as suas manifestações, mas normalmente... E o carnaval de rua, né, que também é uma marca, né, que ajudou a construir essa cara de São Paulo que o Haddad trouxe. E então, aqui na cidade de São Paulo, a pesquisa já está mostrando isso,
que o Haddad, ele é, né, por sua natureza técnica, de academia, tal, que ele é um cara capaz, não é só de propor, como Dória, enganar as pessoas, tal, mas é fazer uma campanha propositiva de encantamento, que as pessoas falam, pô, isso vai ser muito bacana. Eu estou muito esperançoso, mas eu estou citando essa questão do governo de São Paulo, da eleição aqui, para trazer o segundo eixo, que as instituições precisam estar funcionando para a gente suportar e derrotar o fascismo, e nós temos que ter propostas. Nós temos que ser propositivos. A geração de 60 vivia na utopia. Hoje você vê as pessoas aqui não têm nenhum sonho, utopia, as pessoas querem, né? Eu quero ganhar dinheiro, de quero 70 ser. também, né? De 70 acho que entra nisso também. Sim, sim, sim. Então, assim, né, respondendo a tua pergunta, eu acho que essas duas questões, as instituições funcionando, e eu espero que o presidente Lula também consiga ter uma campanha de encantamento. Eu acho que o fim da escala 6x1, quando ele começou a ser discutido pelo governo Lula agora, o ano passado, tanto o fim da escala 6x1 quanto a taxação dos super ricos e também a isenção para quem ganha até R$ 5.000 mês, essa discussão ela foi o momento, quando ela surgiu, foi o momento que o governo e o campo progressista saíram das cordas, porque a gente estava só apanhando. Então, quando veio essa discussão, a população começou a comprar. 70 e poucos % apoiam o fim da escala 6x1. Né? Isso é encantamento, é você ter uma proposta que é política, que você fala, olha, nós estamos mostrando aqui que nós temos uma luta de classes e a gente está cuidando disso. O trabalhador não pode se lascar, trabalhar 6 dias para folgar né? Quem ganha R$ 5.000 não pode, quem paga imposto, quem lá de cima, né, que ganha não sei quanto, que era uma fortuna, né? 120 mil pessoas no Brasil inteiro, né? Tem que pagar imposto porque não pagam. Então, esse tipo de discussão e de proposta traz um encantamento. É isso que eu espero que o presidente Lula, e tanto o Haddad também, porque não saiu nada ainda, né? Mas que eles tragam uma campanha com uma proposta de um Brasil realmente melhor, que as pessoas sintam isso, né? Eu acho que a gente cumprindo essas duas tarefas, fortalecer as instituições, né, e no processo eleitoral ter uma campanha propositiva de encantamento, eu acho que a gente vai dar um grande passo nessas eleições. Demais. Agora, do Ernesto, deixa eu pegar um link aí, aproveitando que você falou do Haddad, porque o Haddad, você falou né, que o paulistano, né, a cidade de São Paulo, já está com esse olhar positivo para o Haddad, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!